E aí, meus amigos, contadores e contadoras, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo, a mais um podcast, novamente aqui com o Pedrão. Tamo junto, bora pra mais um. Bora. Pessoal, é o seguinte, o tema de hoje é o seguinte, cenário econômico das empresas contábeis em 2024, certo? Exato. Então, bora. Pedrão, antes de começar, vou falar dos patrocinadores Merchan, aí, né? o Vambora. Merchan precisa fazer. Pessoal, é o seguinte, vocês que estão gravando aqui, deixa eu colocar na minha tela aqui, editor, isso. Vocês que estão gravando aqui, vocês que estão me acompanhando aqui, é o seguinte, nós gravamos todo esse conteúdo aqui na Senal Studios, é um estúdio de gravação de podcast, videoaulas, Curso EAD. curso EAD. Você que é contador e quer gravar o seu conteúdo, quer pegar a sua expertise e trazer aí para o YouTube, trazer para a rede social, o estúdio é completo e aqui nos patrocina aqui nesse conteúdo. Então, Senal Studios. E também você vai ver a todo tempo aqui neste conteúdo um QR Code para conversar com o nosso time comercial. Se você quiser falar de marketing, quiser que a gente faça suas estratégias de marketing digital, vai estar o QR Code do comercial o tempo todo aqui nesse conteúdo para que você consiga conversar aí com o nosso time comercial, pedir um orçamento, bater um papo, fazer um panorama de crescimento aí para a sua empresa ainda em 2024. E também, por último, Contador Agora Academy, que é a nossa plataforma de treinamento, de curso, a nosso braço de educação. Vai ter o link aqui embaixo também para você aí, você e sua equipe, poder desenvolver. Lá nós temos curso na plataforma aqui, pessoal, de prospecção ativa, de planejamento de SEO, de site, enfim, é um board na contabilidade, é um curso, é uma plataforma completa com vários conteúdos. Então vamos lá? Vambora? Só um minuto que eu vou ver que meu... Amor, tô gravando aqui. Tá, tchau. Vamos lá? Bora. Pedrão, seguinte, você tá aqui já tem 5 anos. Vamos fazer um cálculo aqui. Quantos contadores você conversa por dia? 27 a 35. Num dia normal. Então vamos colocar aqui 30. Vamos pegar uma média de 30. Vamos lá. 5 anos vezes 12. Pessoal me acompanhar. São 60 meses. 60 meses. Por dia você conversa com 30 contadores vezes 22 dias úteis. 660 vezes 60. Então, na verdade, você já conversou com 39.600 empresas de contabilidade na média. Que isso, cara. É muita coisa quando a gente coloca assim, né? É muita coisa. Cara, então assim, quando o cliente te liga, você conversa, entende o panorama dele. E é isso que a gente quer trazer para esse conteúdo. Uhum. Das aí quase 40 mil, né? Que tava aqui. 40 mil, 39.600. 40 mil empresas contábeis aí que você já conversou, dos contadores que você já conversou. Vamos focar aí, pelo menos nesse último ano aí, nesses últimos anos. O que você tem percebido do cenário aí das empresas de contabilidade? Tá, show de bola. Essa é uma pergunta, Almir, que como eu tô no dia a dia, não só eu tratando os leads, mas o nosso time comercial também, eu falo que hoje a gente tem 3 tipos de empresas no mercado contábil, 3 cenários. Empresas no cenário de estruturação, geralmente que é o cara que está começando, o cara na fase de tração, o cara já tem ali uma operação organizada a nível de sistema, colaboradores, venda, marketing, está dando ali alguns passos, e a gente tem um cara de expansão que hoje ainda é uma pequena fatia do mercado. A gente está falando aí de 5% do mercado hoje, nível nacional, que está nessa fase, que é o cara que já tem expertise de marketing, vendas, processo rodando, várias soluções, o cara já tem um grupo de negócios, então são aquelas empresas já mais robustas. Então hoje eu acredito que existem esses 3 cenários no geral que a gente conversa aí, que a gente tem no dia a dia. Vamos falar desse primeiro cenário, as empresas na fase de estruturação. Certo? Qual que é o cenário desses caras aí? Tá, é o cara que geralmente ele está começando uma empresa contábil, ou tem até aí mais ou menos 2 anos. Esse cara ou ele trabalha sozinho, ou tem mais 2, 3 colaboradores, tem um site, mas não faz nada de marketing, então o cara é 100% dependente da indicação, e geralmente é o cara que tem mais risco dentro do negócio. Porque você pensa o seguinte, ser empresário, graças a Deus você nunca dependeu da indicação, né? Eu posso falar isso que eu tô aqui, né? Nunca dependi, nunca vou depender. Senão não tinha emprego, né? Não tinha nada. Tem isso.
Então, esse cara é o cara que eu geralmente vejo que tem mais risco no negócio. Ele precisa de vender, ele depende só da indicação, ele não consegue ter caixa para contratar colaborador, ele não consegue ter caixa para investir em sistema e ele está limitado. Então, geralmente, esse cara ali tem 2, 3 colaboradores no máximo, uma base de 30 a mais ou menos 50 clientes e um faturamento entre 15 a 20 mil por mês. Então esse cara, o problema dele é estagnação, ele precisa de crescer, sabe que precisa de crescer, só que ele não sabe como fazer isso e não tem recurso baseado nessa parte de crescimento, de marketing comercial. Qual que eu acho que é o perigo desses clientes aí? Vamos fazer uma analogia, você que gosta de surf, é a mesma coisa um surfista que fica ali naquela base, naquela hora da arrebentação da onda. O problema do cara pequeno é o seguinte, ele tem um faturamento pequeno, então ele fica na mão do cliente, é refém do cliente. Porque se o cliente ameaçar cancelar, ele faz de tudo pro cara ficar. Exato. Ou seja, passa por cima do modelo de negócio dele, passa por cima de um tanto de coisa para tentar agradar o cliente. Então, o cara que fatura pouco é um problema por quê? Primeiro, é refém de cliente. Segundo, geralmente, provavelmente, pode perceber, empresa pequena oferece um serviço ruim porque contrata funcionário muito júnior. Ele não tem condição de pagar. Porque o cara que fatura 20 mil, ele vai contratar um cara que ganha 1.000, 2.000. Então ele não vai conseguir, não chega nem a 2.000. Ele não vai conseguir trazer um cara de nível analista, ele não vai conseguir trazer um cara de nível a conseguir organizar a empresa dele. Então, ele vai ter um cara, ou mesmo se ele trouxer um cara e até pagar muito bem para essa pessoa, ele não vai conseguir concorrer no mercado com essa pessoa. Aconteceu uma coisa nossa que um dos nossos clientes comentou comigo essa semana, que ele perdeu 3 funcionários dele que eram chave essa semana, mesmo para a semana passada. Ele perdeu um para ir trabalhar no Atlético, no Galo. Então, como é que ele concorre, por exemplo, com o cara do Galo? E perdeu se o cara é atleticano ainda. E perdeu um para Manesma, Magnesita, não sei, alguma coisa assim. E perdeu outro cara que passou no concurso. Quer dizer, 3 caras. 2 deles ele poderia ter brigado por preço, o outro não, porque o outro era de concurso. Mas 2 deles ele podia ter brigado por preço, mas não conseguiu concorrer. Por quê? Porque é pequeno demais. Então, essas empresas na fase que você chama, né, de estruturação, elas são reféns de cliente, né? E, segundo ponto, não consegue prestar um bom serviço. Geralmente não consegue prestar um serviço de mais excelência porque tem funcionário muito júnior. Não tem escala também dentro do processo, que ele está entregando mais do que o cliente está contratando. E o último problema também, o contador está totalmente na operação. Então o cara não tem nem tempo para pensar em estruturar marketing, vendas. Eu falo, cara, eu não tenho tempo para vender. Eu preciso de vender, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Então, porque se ele sair da operação, ele não consegue deixar ninguém do nível dele para atender o cliente, vai perder o cliente. Então, terceiro ponto que você colocou, o contador ele é um empregado do próprio negócio. Ele tem que estar ali trabalhando mesmo na operação para poder fazer o negócio funcionar. Então, das empresas que a gente conversa, vou pegar assim, das 30 empresas no dia, quantas empresas são mais ou menos no perfil de estruturação? Cara, vou falar aí mais ou menos de 18 a 20. Grande ou parte seja, do mercado. Falando de 80% do mercado. 80% assim. do mercado. Pedro, seguinte, olha só. Vamos pensar aqui nós dois, tá? Muitas vezes, você conversa com um cliente, o cara tem 20 anos de empresa. Quantos geralmente de cliente o cara põe por ano na empresa dele? Se o cara falar que cara, 20 clientes é muito. Tá. Qual que é a grande... Isso é assim, o cara que tá falando muito, tá? O cara fala que eu boto 20 clientes no ano, é muito. O cara tá assim, super satisfeito. É um ou outro que fora da curva o cara bota 7, 8, 9 clientes. Eu tive até uma questão que a gente conversou aí com o lead. Ele, inclusive, na verdade, ele é cliente nosso. Ele falou, Pedro, geralmente eu consigo fechar, cara, no meu pior mês, 4 clientes. Geralmente eu fecho 6, 7. Mas, cara, a minha meta, o meu sonho é chegar a 10. Eu falei, cara, se no seu pior cenário você fecha 4, por que você não bota uma meta de 10? Crença limitante. Então o cara tá acostumado a fechar 6, 7 e não acha, e sabe que tem potencial para crescer mais, mas ele tá acomodado a fazer 4. Então eu acho que num panorama geral, o contador, a contadora, ele fala que ele quer crescer, mas de fato isso não é uma prioridade 100% para ele. Porque a partir do momento que você concentra em crescimento, cara, você vai crescer.
Isso está no seu DNA. Eu vou, a partir do momento agora, eu vou, na condição que eu tô, fazer marketing, vou estruturar o mínimo que seja comercial. Você vai crescer. Isso é fato. Mas o cara, eu acho que ele não quer o crescimento, ele quer o status do crescimento. Ele quer estar numa roda de contadores no evento, o cara batendo nas costas dele, cara, nossa, é um contador referência. Mas vai perguntar se ele quer que o escritório dele saia de um faturamento de 20 mil para 800 mil por mês. Talvez ele não quer. Talvez não quer. Pedro, sabe uma coisa interessante disso aí que você está falando? É o seguinte, a empresa é pequena, tá? Então, nós temos a empresa de estruturação, que é 80% do 80%, mercado. sim. Ela é refém do cliente, ela é refém do funcionário, e por isso presta um serviço ruim, e o contador é um, entre aspas, escravo da empresa que não consegue pensar em mais nada porque está na operação. Só que a gente tem que entender... na verdade não é entender, é abrir o jogo do mercado, que é o seguinte, essas 80 empresas do mercado, elas faturam entre 20 e 30 mil reais no máximo, mas tem 20% do mercado que está faturando os outros 80%. Então, para cada, fala até para minha câmera aqui, fala para você aqui, meu amigo, para cada um cliente que você tem, que você está cobrando 400 reais, tem um contador nessa hora que está cobrando 8 mil de honorário, 10 mil de honorário, 15 mil de honorário. Esse cara está prosperando, está ganhando mais dinheiro. Sabe por quê? Pedro, é um câncer na empresa, um verdadeiro câncer. O empresário contábil que não pensa em crescimento. O cara só pensa em entregar o trabalho, ir em evento de contabilidade, conversar com os contadores. O cara não pensa em crescimento. O que acontece com isso? Ele perde o cliente, ele perde... Por quê? O povo tem que entender que crescer não é uma escolha. Crescer é uma obrigação. É decisão e obrigação. Por quê? Se ele não cresce, ele vai perder... Aquilo que a gente falou, ele vai perder cliente para o mercado, ele vai perder funcionário para o mercado, ele vai deixar de prosperar, ele vai deixar de conseguir fazer mais, conseguir movimentar mais, porque não tem caixa, porque não tem mais cliente. Então, essa empresa na fase de estruturação, ela precisa de volume. Volume e caixa, certo? Exato. E só complementando para a gente até ir para o próximo step de empresas, Almir, esse cara, na fase de estruturação, sabe por que ele não pensa em crescimento? E aí eu vou generalizar o mercado. Você entra no escritório de contabilidade, vai ter lá o DP do cara, vai ter o fiscal. Cara, você já pensou por que você não tem um departamento de vendas? Aí o cara tá vendo isso aqui e vai falar, pô Pedro, mas eu sou vendedor, ok. Mas você já pensou em algum momento ter uma pessoa em vendas, fazendo o mínimo de vendas, ligando que seja, atendendo um cliente que seja de indicação? Não. Isso é um DNA que tem que ser construído. Então, já as empresas, né, até pra gente finalizar essa parte, as empresas na fase de tração já é diferente. Que é o cara que conseguiu quebrar essa barreira, conseguiu superar esse faturamento de 20, 30 mil, começou a ter uma frequência de fechamento de novos clientes e fala, pô, cara, tem um mundo promissor para fora do que eu estava vendo. Eu consigo fechar cliente, eu consigo receber um pedido de orçamento no meu site, eu consigo cobrar um honorário maior para não ficar brigando só por preço. E aí esse cara começa a entender o que Anderson Hernandes está falando, Altair Alves está falando, o que a gente está falando, e ele já, pô, cara, beleza, eu consigo ter um negócio próspero, eu consigo ganhar dinheiro sem trabalhar que nem um louco, e eu consigo ter uma qualidade de vida melhor também. Pedro, exatamente. E esse cliente é o melhor cliente para trabalhar. Sim. Por quê? O cliente tem isso também. O cliente que paga pouco, ele geralmente não entende do que ele está contratando. Por exemplo, se chegar um cliente para a gente hoje aqui, que fatura menos de 20 mil reais, a probabilidade dele dar muito trabalho para nossa equipe é muito grande. Por quê? Porque ele vai colocar muito pouco ele vai colocar muito pouco de energia, ele vai colocar muito pouco de dinheiro. Ele não tem conhecimento do que ele está contratando. Sim. Ou melhor, ele não tem maturidade de negócio e provavelmente ele vai quebrar a cara em várias ações que ele fizer. Por quê? Porque o cara que é pequeno tende a ficar pequeno e ainda menor. Então o cara ele tem que passar dessa fase de arrebentação para ele conseguir surfar na onda do crescimento, porque senão ele não vai conseguir nunca respirar. Sim. Então o que tem que ser? Primeira coisa para a gente assim, entrar num acordo aqui. Contador que é pequeno, você, meu caro, você é contador, você é pequeno,
você ainda está na fase aí de faturar 20 mil por mês, você tem que sair dessa fase. Porque só para você ter uma base, se você fatura menos de 50 mil por mês, nem considerado empresa você pode ser. Porque um autônomo hoje, em casa, faz 50 mil. Então, nem empresário você pode se considerar. Então, por quê? Porque isso é muito perigoso. Sai dessa fase. Passa essa arrebentação. Para você entrar numa fase que a gente chama de tração. Essa fase de tração, o cara já fatura aí uns 80 mil por mês. Já fatura entre 50 a 90 mil 90 por mil mês. por mês. Tem aí seus 8 funcionários, Não, no tem mínimo mais. O cara já né? tem ali uma faixa de 15 a 20 funcionários, sendo que o legal desse cara é que ele já tem pelo menos uma pessoa ou 2 pessoas em vendas e já tem uma estratégia de marketing rodando há mais de 1 ano e meio. Então, ou é o cara que tem uma assessoria de marketing, no caso a gente, ou ele tem uma pessoa interna que trabalha uma rede social, que faz um anúncio. Esse cara tem pilar de crescimento na operação. Então, ele já tem a organização interna do processo do dia a dia do cliente de tratativa, mas tem braço de crescimento, que é onde ele alimenta o comercial e já tem meta de faturamento. E isso é uma coisa que poucas empresas ainda possuem, Almir. Meta de crescimento. Ah, Pedro, quero crescer. Crescer quanto? Não sei, quero crescer. Quero 10 clientes. Quero do 10 nada. clientes. Não, cara, mas quanto que você quer de honorário contábeis mensais? Eu quero, Pedro, 5 mil. Beleza. Você tem uma meta para você batalhar ali no dia a dia para chegar nessa meta ou superar. E aí o cara tem a batalha, né, da rotina para chegar nesse número. O cara que não tem essa meta, que é o cara do step inicial, ele fica limitado. Já no cara de tração, não, cara. Pedro, a minha meta era 10 mil de honorários contábeis. Fiz 7. O que eu posso melhorar? O meu comercial tem que melhorar aqui a abordagem. O meu marketing tem que gerar um lead mais qualificado. E aí ele vai galgando ponto a ponto. Então, seguinte, primeira coisa, quando o contador sentar para trabalhar na segunda-feira de manhã na empresa dele, no primeiro horário que ele chegar, ele tem que pensar o seguinte: o quanto eu vou crescer essa semana em número de clientes e faturamento, ponto. Em faturamento, como é que tem que ser? Você pode fazer upsell, você pode vender para sua própria base de clientes. E número de clientes conseguir novos clientes. Vou conseguir novos clientes. Tá, aí você tem que fazer uma pergunta, você tem que escrever assim, ó. Como? Pablo Marçal. Como conseguir novos clientes? Tem que ter como. Então você tem que escrever como. Em cima desse como conseguir novos clientes, você tem que buscar alternativa. Então, quais são as alternativas? No meu site, gera quantas leads? Nenhuma. Tem que começar a gerar. Como gerar lead? Aí você escreve essa outra pergunta. Como gerar leads? Liga para uma empresa, tipo Contador Agora. Vamos fazer esse passo a passo. O editor vai até colocar na tela, então. Primeiro, como conseguir ter crescimento. Então, Vamos lá. Passo 1. Primeiro, chegou na segunda-feira de manhã. Primeiro passo pro mindset lá do cara que quer virar o jogo. Primeira coisa, meta da semana: conseguir aumentar faturamento. Beleza. Tá? Você tem 2 formas de aumentar faturamento. Forma número 1, vendendo para os clientes da base. Então, primeira coisa que você tem que fazer: o que vender para os clientes da base? O que vender? Então, faz uma relação de serviços que você tem para vender. Chega para o seu departamento pessoal e fala assim: quem aí está com problema de demissão? A gente consegue fazer o processo seletivo? Consegue fazer a rescisão desse cara aqui dentro? O que eu consigo entregar para esse cara para oferecer para ele R$300 a mais de honorário por mês, 200 a mais ou R$1.000 nesse processo aqui? Consultoria tributária, tem alguém aqui que tem esse perfil? Vamos parar por aqui, porque você já está começando a dar tanta estratégia que os caras vão fazer dinheiro lá do outro lado. Vamos parar por aqui? Vamos levar isso para o Academy? Pois é, vamos fazer o seguinte. Vamos parar então. por aqui? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos dar pro cara aqui um esboço e levar esse cara pra casa. Fechou. Tá? Mas então, segue lá. Vamos lá. Então é o seguinte, o Pedro, deixa eu contar um negócio pra vocês aqui. Escuta essa aí, meu editor, isso não é sacanagem, não. Valeu, não, essa é verdade. Na Senal Studios, o pessoal vem aqui, gravação de conteúdo aqui. Aí uma cliente da Senal, não é nem do Contador Agora, que a Senal é uma empresa do nosso grupo, perguntou pra gente assim: cara, vocês oferecem pro meu convidado água e café? O Pedro manda fazer um cardápio, cara, cobrando água, cobrando café e fazendo upsell. Se você queria bebida alcoólica ou energético, cara, a mulher pediu um copo de água. Comodidade, cara.
Bicho. Então, assim, ó, eu tava dando a dica e ele já quer vender. Então eu vou dar essa dica, mas vamos vender isso aqui no Academy. Porque lá no Academy a gente desfincha isso aí e deixa isso tudo completo, tá? Vamos lá, você chegou na segunda-feira de manhã. Você precisa vender mais. Então, qual que é a meta? Você vai colocar a meta da semana. Aumentar faturamento. Como aumenta o faturamento? Com clientes da base. O que eu posso vender para clientes da base? Vai em cada departamento, pega a relação de todos os clientes que você tem, bate cliente por cliente, tenta entender, tenta imaginar possibilidades de ganhar mais com aqueles clientes. O que você pode oferecer até além da contabilidade e sai desse certificado digital. Uhum. Não é disso que nós estamos falando só. O certificado é um caminho, mas tem tantos outros. Sei lá, aprende a registrar a marca no NPI, aprende a fazer logo e passa para um designer fazer a logo. Assessoria tributária, talvez. Qualquer coisa. Vê o que esse cara tem que você pode oferecer para ele e faz um plano de oferecer. Liga para esse cara, um por um, manda e-mail para um por um. Ó, nós estamos ofertando esse serviço, vi que tem a ver com você, custa tanto. Se quiser, me avisa. Boa. Faz essa lista. Então, você vai exaurir todos os seus clientes da base. Você vai precisar conseguir mais clientes. Mais clientes, você vai precisar de marketing. Perfeito. Então, aí você tem que falar como conseguir mais clientes. Então, você tem que primeiro gerar oportunidades de negócio, gerar pedidos de orçamento. Aí a casa é como gerar pedidos de orçamento. Então, você tem alguns caminhos. O Google Ads é um grande caminho. Então, vou fazer um anúncio de Google para receber pedido de orçamento. Tá, vou fazer. Quanto investir? Onde investir? Quem que faz esse trabalho? A gente aqui faz, mas tem diversas outras empresas que também fazem. Porque a gente faz melhor. Porque a gente faz isso para 1.200 empresas. Então, nossa curva de aprendizado é muito menor. Vou gerar anúncio, vou gerar conteúdo, vou fazer um vídeo no YouTube, vou fazer um vídeo para médico ensinando a fazer redução tributária e oferecendo um diagnóstico gratuito. Então, o seu pensamento e as suas ações, você como gestor, tem que ser todo dia em aumentar faturamento, aumentar o número de clientes. Aumentar faturamento, aumentar o número de clientes. Até isso ficar na sua cabeça de forma que todo mundo, quando olhar para você, saber que você está pensando em ou conseguir contabilidade, ou aumentar faturamento, ou conseguir novos clientes. Isso é cultura. Por exemplo, Pedro, se eu te falar assim, vocês estão vendo aqui, ó, escrito isso aqui, ó, não vou nem falar o que é. Se qualquer pessoa que te perguntar na empresa o que o Almir está pensando, o que vai cobrar quando ele chega. Venda. Não tem. Você pode perguntar para qualquer setor da empresa. Eu vou sempre falar em venda, porque isso é cultura, certo? Certo. Desde o dia que você entrou, certo? Não se fala em outra coisa sem ser cultura. Se a gente não tivesse a cultura de vendas, aonde que a gente está hoje? Talvez no mesmo espaço, sem gravar conteúdo, sem ter sem gente, autoridade, sem gente qualificada, dinheiro, sem ter nada. A gente já está morto. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Então, cultura de vendas, cultura de crescimento. E isso se faz com ações. Então, vamos lá. A gente tem os clientes na fase de... o mercado contábil na fase de tração. Estruturação, tração e expansão. Como é que é o cliente de expansão? Excelente. Expansão, aí a gente já está falando daquele escritório que já tem uma base aí de 200 a 500 clientes, já tem um faturamento aí acima de 150 mil mês. Então, ele já tem um processo muito sólido de soluções. Então, é um cara que já chega e fala assim: Pedro, beleza, cara, tô te pedindo um orçamento, porque hoje o meu marketing tá dessa maneira. Eu tenho esse canal. Eu tenho, geralmente, o cara já tem uns 6, 7 canais de vendas. Indicação, anúncio, rede social, YouTube, palestra e evento, upsell e algumas soluções pontuais, como certificado digital, curso, enfim. Beleza, aí ele fala assim: Pedro, desses 7 canais que eu trabalho hoje, eu tenho 4 canais específicos que eu quero melhorar meu resultado. Por exemplo, o meu anúncio, eu gero 100 pedidos de orçamento por mês. Cara, eu quero passar isso para 150 e a minha taxa de conversão, que ela tá 10%, eu quero aumentar para 20%. O que eu preciso de fazer? Como que vocês conseguem me assessorar? Então, não é nenhum trabalho de marketing que a gente presta, é um trabalho de assessoria de crescimento, direcionando ele cultura, indicador, métrica e o time dele mesmo executando. Então, cara, corrige isso aqui, melhora isso aqui no processo, alinha essa questão aqui, e aí o cara consegue se desenvolver. Então, esse cara, ele não tá mais na fase de, será que marketing dá certo ou não? Não, ele já passou por isso. Ele tá querendo jogar o jogo de, cara, como que eu faço para que cada canal, todo mês, me entregue 50 mil de novos honorários contábeis? Ele tá buscando receita previsível. Então eu faço isso, me volta isso. Eu faço isso, me volta isso. Eu fiz isso, melhorou isso. Então é o cara que ele já tem
pelo menos 5 vendedores, já trabalha com um departamento de marketing interno com pelo menos 10 pessoas no time, já tem ali meta de 20 a 30 mil de honorários contábeis por mês. Então é o cara que realmente atingiu ali, está brigando pela receita previsível, que é o que a gente faz hoje, né, no nosso processo. Eu consigo, hoje é dia 6, para ser exato. Pela quantidade de leads que eu recebi nessa semana, eu consigo te falar mais ou menos em que dia que a gente vai bater meta. Então, hoje é quinta-feira que a gente está gravando esse conteúdo. Primeira semana de junho. Até agora, a gente recebeu 79 leads. 79 leads. A gente consegue bater meta dia 14. Até dia 14 eu já te entreguei a meta. Vai acontecer alguma coisa? Pode acontecer de demorar ou não a bater a meta? Sim, porque eu não sei o que vai acontecer para frente. Eu controlo ações. Quantos leads a gente gera, a qualidade desse lead. Mas pelo nosso histórico, pela quantidade de lead que eu preciso para bater meta, eu consigo te dar esse indicador. Então é isso que essas empresas na fase de expansão elas se encontram. Por isso que, Almir, 5% das empresas do mercado contábil que estão nessa fase, porque elas têm maturidade de processo, de pessoas, inteligência comercial, e aí fica muito mais fácil de trabalhar. Bicho, deixa eu falar nessa câmera do meio aqui pra vocês aqui. Isso aí, meu editor deu uma escapulida e voltou. Pessoal, é o seguinte. Pedro acabou de falar aqui. Pedro, vamos lá. Pode até deixar na do meio aqui pra gente aparecer no corte junto. Pedro, é o seguinte. Se o contador, ele que estiver nos assistindo, ele realmente quiser mudar o jogo do negócio dele, a gente consegue ajudar. Com certeza. Como que a gente ajuda? Estabelece cultura de vendas. E como que se estabelece cultura? Através de rituais, através de rotina. Rotina de vendas. Então, o que é rotina? Chegou todo dia, tem um vendedor. Se não tem, a gente treina o cara. Se ele tem, a gente treina. Se ele não tem, a gente traz o cara para ele. Se ele tem, a gente treina esse cara. Então, seguinte, e qual que vai ser o pensamento do cara todo dia? Eu preciso atender leads, eu preciso fechar contratos, eu preciso fazer follow-up, eu preciso ter um processo de venda, eu preciso ter uma esteira de produtos, eu preciso organizar a minha empresa para que ela funcione. Exato. Se você, contador, que está nos assistindo, você tem essa seriedade em crescimento, você realmente quer crescer? Se você realmente quer crescer, nosso QR Code está aqui, vamos fazer um diagnóstico da sua empresa. Pedro, como é que funciona esse diagnóstico nosso? Show de bola. Esse diagnóstico, ele é um diagnóstico que vai ser gratuito, tá? Para quem chamar aqui no nosso QR Code, e eu vou analisar o seu processo comercial. Então eu vou analisar seu site, sua rede social. Se você não tem, beleza, o que a gente pode fazer para que você consiga gerar pedidos de orçamento, beleza? Em cima disso, a gente vai construir uma meta. Então, uma meta que a gente consegue trabalhar a curto, médio e longo prazo. Então, o que a gente pode fazer de marketing, quantos leads que a gente pode gerar, o que isso pode gerar de gargalo comercial, quantas pessoas que você vai ter que ter, pelo menos na sua operação mínima de vendas, para que você consiga vender, ok? Segundo ponto, a gente vai analisar demanda de mercado. Então, só para você ter uma noção, Almir, até agora, no site da Receita Federal, em junho, foram abertas 1.400.000 empresas no Brasil. Ou seja, existe demanda. Se você não está conseguindo receber demanda, é porque ou você está com falta de oferta, o seu direcionamento de oferta ele está para o público errado, ou está te faltando inteligência comercial. Um dos três, beleza? Então eu vou te mostrar o que desses pontos que você pode melhorar para você gerar pedido de orçamento para o seu escritório. Depois disso, a gente vai construir um cenário. Então, o que você pode executar ou que você pode contratar a nossa assessoria para que a gente implemente isso dentro da sua empresa, e aí você pode evoluir na parceria com o nosso time. Pedrão, vamos lá. A gente está com a hashtag Vende que Passa. Por quê? O que quer dizer essa hashtag Vende que Passa? Cara, eu acho que muito mais do que os dizeres é a cultura que a gente construiu, né? Eu, antes de mexer com marketing, eu não sabia nada de vendas. Filho de vendedor, mas nunca falei que eu seria um vendedor. E essa cultura de vendas eu peguei por você, isso é fato. Então hoje eu vou dormir e acordo, cara, pensando em vendas. Se eu vejo uma água na rua, eu tô pensando quanto que esse cara tá vendendo. Então isso muda, não é nem só, tipo,
o meu lado empresarial de negócio é a minha vida. Tipo, se eu vou num boteco, eu vou querer saber quanto que esse boteco fatura por mês. Então, vende que passa significa uma cultura que a gente construiu de que, independente do que está acontecendo no mercado externo, de como que está a nossa situação física, mental, espiritual, se a gente vender, a gente está botando prosperidade na empresa. E se a empresa tem prosperidade, a gente tem sucesso. Se a gente tem sucesso, a nossa família tem sucesso. Enfim, eu acho que isso que reflete o vende que passa, prosperidade. Eu tenho vou falar até uma particularidade, eu gosto muito de viajar. Para onde que eu viajo, eu compro um sino. E por que eu compro um sino? Eu vou vender lá? Não, é porque toda vez que eu ouço um barulho de sino, eu lembro de prosperidade. Então, é isso que a gente quer construir. Que a sua empresa contábil, ela tem um DNA, uma cultura de prosperidade. E isso você não consegue só tendo o melhor atendimento, tendo o melhor software, tendo o melhor contador com 50 anos de mercado. Cara, com cultura de crescimento. Porque se não tem ninguém comprando sua empresa, como que isso é bom? Pedro, lindo isso aí que você falou. Fico emocionado porque, de fato, assim como você, eu também... Só tem uma coisa que importa para mim, é vender. Todo o resto fica em segundo plano. Por quê? Porque a cada venda, cada vez que você bate o sino, cada vez que você faz assim, vendeu, cada vez, isso primeiro prova que todo o nosso processo está certo, sim, até aquela chegada, mas principalmente a gente sabe que a cada venda é uma nova oportunidade de recomeçar. Exato. Tudo que a gente pode ter errado, às vezes no atendimento com o cliente, às vezes no processo com o cliente, toda vez que a gente vende, que bate o sino, é como se esse som, ele jogasse para trás toda a energia ruim e que a partir daí, desse momento, fosse vida nova para a gente, para o cliente. Então, cada vez que a gente bate o sino, a gente renasce, a gente revive, a gente ressuscita. E a gente traz dinheiro para a empresa, dinheiro novo. Porque, cara, eu estava vendo uma palestra esse final de semana que o Flávio Augusto fez em Harvard, junto com o Érico Rocha, um tanto de gente. O Érico Rocha fala uma coisa muito bonita. A gente fica muito preocupado, nós temos um curso aqui de onboard na contabilidade de sucesso do cliente. O sucesso do cliente está muito em voga. Por quê? Porque um cliente que já é seu e vai comprar muito mais, é muito melhor, claro, etc. A gente sabe disso, ok. Esse não é o ponto. Sim. O ponto que ele falou é o seguinte, o cliente ele cancela. O cliente ele vai embora. Sorrindo, né? E vai sorrindo. Então, não importa, cara, o quão você agrade o cliente, o quão bom você trabalha para o cliente, uma hora ou outra, inevitavelmente, todos vão embora. Não existe nenhum cliente que é eterno. A gente, cara, eu vou te falar, eu sou de uma época que o celular estava começando. Tinha Motorola, não sei o que, depois teve o celular aqueles da Oi, não sei o que. Hoje todo mundo tem iPhone. E hoje quem tem iPhone não troca de iPhone. Só que vai chegar uma hora que vai chegar uma tecnologia nova, uma tecnologia melhor, e o iPhone vai ficar obsoleto. Ou para ele mesmo. Carro. Cara, às vezes o cara tem Corolla a vida toda, nunca quer sair do Corolla. Chega um outro carro aí, um híbrido, um carro BYD, o cara troca. E não existe nada. A fase do Flávio Augusto. Estabilidade não existe. Então, se você não tem a cultura de ter novos clientes todos os dias entrando na sua empresa, a probabilidade de você ficar para trás ela é muito grande. Porque o cliente, uma hora ou outra, vai embora. Feliz com você ou não. Pensa a sua carteira de clientes. Eu sei que você deve ter cliente aí que deve ter mais de 10 anos. Mas olha quantos que foram embora. E cliente vai embora. Só que se você ficar sofrendo e lamentando pelo que foi... Tem um mercado gigantesco aí. Quantas empresas abriram esse ano passado? 1.400.000 esse ano, né? Até junho. De janeiro a junho, 1.700.000. 400.000. 1.400.000. Aonde que tem esses honorários, meu filho? Esse honorário tá com você? Porque tá com alguém. Porque, cara, deixa eu falar uma coisa com vocês. No Brasil... Isso eu acho até uma putaria no Brasil, mas graças a Deus que é assim, porque senão a gente não ia ter mercado também. Eu sou a favor do livre mercado, eu sou a favor de não ter regulação do Estado para nada, mas graças a Deus o Estado regulamentou que toda empresa precisa ter contador. Sim. Graças a Deus, senão a gente tava fudido. Não tinha. Não tinha no mercado, o contador estava quebrado e a gente também, em consequência disso. Graças a Deus que tem essa regulamentação. Vou até pensar 2 vezes antes de falar que eu sou libertário demais por conta disso. Olha só, no país, toda empresa é obrigada a ter contador. Tem 1.400.000 empresas de janeiro até agora que estão passando o dinheiro, deve o honorário dela, para alguém e não está passando para você. Não está. Exato. Pedro, aonde que esse dinheiro está?
Porque tá com alguém. Tá com alguém. Eu só tô falando pro contador o seguinte, cara, Olha o que tá acontecendo de oportunidade. Isso é o que a gente levantou, né? pega pra você. Olha na sua região, cara. Olha pra você. Esse dinheiro vai pra alguém que seja pra você. O cliente foi embora, seu cliente reclamou de você, o que você tem que fazer? Corrigir os erros, ter honestidade intelectual. Porque é difícil a gente olhar para reconhecer. A gente estava até tendo essa discussão aqui mais cedo por causa do problema que a gente teve. É muito difícil a gente olhar, reconhecer assim, pô, realmente a gente errou. É difícil. Então o que a gente tem que fazer? Olha onde que a gente erra, entende que todo erro humano por trás é só um erro de processo, Sim. que ninguém sai de casa querendo errar, conserta, mas sofre pouco e vende que passa. Joga na do meio aqui, meu editor. Deixa eu passar aqui. Deixa mais na do meio para passar aqui o nosso hashtag. Vende que passa. Porque se vender, vai passar. Não fica sofrendo não, porque tem 1.400.000 empresas que estão precisando de contador. A gente faz anúncio de Google aqui, para contador, faz anúncio de... o nosso site, por exemplo, que pega muita lead aí para contador, quantas vídeos a gente recebe de gente querendo mudar de contador e abrir empresa? Só vou falar essa semana aí, foram mais de 20. Pois é, então esse dia tá indo pra alguém. Que seja pro cara. Então, ó, a gente falou nesse conteúdo aqui sobre um panorama das empresas contábeis, a gente falou... Volume de oportunidade. A gente falou daí das 3 fases da empresa, estruturação, tração, expansão. Você deu a dica de como vender mais, já começando para aquele cara que não tem recurso, que acha que tem que só botar dinheiro. Cara, o homem fez um passo a passo aqui pontual que você pode fazer hoje assistindo esse conteúdo. Então, assim, o que vai fazer você ir para um próximo nível, tem que reforçar também, né? Não adianta o cara consumir 10 horas de conteúdo nosso, ver o Flávio Augusto, ver Joel J, ver XYZ e o cara não aplicar. Então aplica o conhecimento, porque estudando de um lado é aplicando do outro, porque senão, cara, você fica só... Estudante profissional. O estudante profissional, o cara vê todos os cursos na internet e não bota nada para rodar, sabe tudo, mas não faz nada. Então bota para rodar, erra, acerta e bate sino e vai para cima, porque se você conseguir ter um processo de vendas estruturado, ter esse DNA, a primeira coisa não é nem vender, o cara não precisa de vender no primeiro momento, ele precisa de construir uma cultura de crescimento. Porque se ele tem uma cultura de crescimento, a venda vai acontecer. Pode demorar um pouco a mais? Pode, mas você vai vender. Agora, se você não está preparado para isso, o universo vai te entregar isso também não. Né? Então, o cara tem que ter essa autocrítica aí dentro do processo dele para que ele quer o que ele está buscando no futuro. E cultura é o seguinte, Pedro, muito bom esse conteúdo está sendo muito bom, você falou umas coisas muito legais aí. Sabe o que é cultura? É o que as pessoas fazem quando você não está lá. Cultura é o jeitão que todo mundo tem de fazer as coisas dentro da sua empresa. Exato. Sua empresa tem fofoca? É cultura de fofoca. Sua empresa tem mania cultura de falar mal dos outros? É cultura ruim. É cultura de gente reclamando de cliente. Por exemplo, tá? O cliente faz uma solicitação, você, pô, que cliente chato lá, o cliente fulano de tal, já tá enchendo o raio do saco. Isso é cultura. Então, que cultura que você estabelece na sua empresa? É cultura de fofoca? É cultura de falar mal? É cultura que se o cara não pode nem respirar porque não pode ouvir uma música? Qual que é a cultura que você está criando aqui? O que eu quero que o cara cria? Dentre todas essas culturas aí que são ruins, que são tóxicas, coloca uma cultura de crescimento. Você sabe por quê? Não tem nada que agrega mais para as pessoas do que trazer pessoas juntas do que cultura. Pedro, é da humanidade. O ser humano, ele vive em bando e vai viver em bando pro resto da vida. E viver em bando, as pessoas elas se unem por propósitos. A amizade é unida por propósito, o trabalho é unido por propósito, relacionamento é unido por propósito, tudo é o propósito. Quando você tem um propósito, você vai atrair pessoas daquele propósito. Pode perceber, a gente não se dá bem com a galerinha jovem de cabelo azul. Porque eles têm um propósito de vida, esse zelo dele, diferente do nosso. Tô falando que eles estão errados, não. Tô falando que a gente é errado para eles unirem com a gente errado. Porque a nossa cultura é de quem quer ganhar dinheiro, da empresa que quer crescer, da empresa que quer desenvolver. Sim. A gente não é cultura do coitadismo, a gente é cultura de vender. De vender e prosperar. Então, quando você estabelece essa cultura de vendas na empresa, você vai atrair para gente que quer vender. Gente que chega de manhã e fala assim, cara, a minha vida tá ruim, mas eu preciso vender para ganhar uma comissão, que eu vou melhorar a minha vida. É isso. É isso. Pedro, isso é independente de cor,
de sexo, Experiência, quanto se o você ganha cara, ou não. se o cara gosta de homem ou de mulher, se o cara, qual time que o cara torce, qual partido político, isso não Não importa. importa. O que importa é, quero vencer e prosperar. Muda a cultura, porque você muda a cultura, você muda pessoas, Você muda Esse- processo. você muda processo e por fim você tem uma empresa próspera que vende todo dia e é isso que muda o jogo. É isso aí. Não é isso? É isso. É cultura, cara. Cultura é dia a dia. Não adianta você ler o livro de cultura e quando o colaborador for te perguntar alguma coisa, pensar uma ideia de produto novo, de uma demanda que ele recebe bastante, você fala, não, cara, isso é chato de entregar, isso é ruim. Conversa com o cara, pô. O cara tá pensando em crescimento. Se é ruim ou não, testa. Valida. Isso. Porque se você tá buscando crescimento, cara, você tem que estar com o seu time. Ninguém vai fazer crescimento sozinho. Então, busca isso, trabalha esses pontos e tem certeza que em breve você tá prosperando, tá ganhando dinheiro, tá batendo o sino Deus quiser. e tá com um DNA forte, que é o mais importante aí dentro de um negócio. Maravilha. Vocês estão vendo aqui atrás de mim? Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Tá aqui o sino? Cadê o sino? Sino, tá embaixo. Ó, deixa eu pegar aqui. Eita. Pode deixar isso aí, viu, meu editor? Tá aqui o sino. Ó. O sino, todo lugar que você vê da nossa empresa, você vai ver um sino. Tá? Compra um sino pra sua empresa. Deixa eu falar, pode falar na do meio aqui pra mostrar o sino bonitão aqui, ó. Compra um sino pra sua empresa. Não precisa ser esse sino desse tamanho, não. Pode ser um pequenininho. Compra um sino. Toda vez que você vender, toda vez que alguém fizer uma coisa legal, bate o sino. É uma cultura que você começa a implementar. Bate o sino. A gente tem um colaborador aqui que veio de uma empresa de contabilidade, que lá não podia fazer barulho quando vendia, não podia bater o sino, não podia. Isso o cara ficava inibido, acabou que o cara acabou saindo da empresa. Por que eu estou falando isso com você? Porque estabelecer cultura também é estabelecer ritual, é estabelecer rotina, e o sino é um símbolo. Então, tem os seus símbolos. Por exemplo, nós temos nossas cores, nós temos nosso símbolo, nós temos nossos rituais. Tenha também. Porque só assim você vai começar a estabelecer a sua cultura. E se você é que não acredita que na cultura de vendas, para de seguir a gente. É. Não precisa nem de você estar aqui. Sai, porque todo dia que eu entrar nesse conteúdo eu vou perguntar se você vendeu, se você está vendendo, quantas vidas você gerou. Então, para não te afrontar, nem precisa ver a gente. Agora, se você quiser estabelecer essa cultura de vendas para sua empresa, continua nosso canal. Pedrão, últimas palavras, porque para mim, fechou. Eu só queria deixar aqui uma mensagem pro pessoal que tá assistindo esse conteúdo. Cara, dá um trabalho do caramba produzir conteúdo. É caro. É caro, é trabalhoso, mas a gente gosta bastante. Se você que acompanhou até aqui, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal. Deixa aqui comentários também de outros conteúdos que vocês querem que a gente possa trazer para agregar aí no dia a dia. E vamos pra cima. Quero te ver mandando sino pra nossa empresa aqui, falando que você vendeu, que você tá prosperando. Fechou? Pedrão, obrigado. Tamo junto, até a Tamo próxima. junto. Pra cima. Até a próxima. E só mais uma coisa. QR Code está aqui para conversar com o Pedro. Contador Agora Academy está aqui para você fazer todos os treinamentos, prospecção, para você conseguir vender, meu filho, para você conseguir crescer. E um agradecimento especial à Senal Studios, que está te esperando aí para você gravar seu conteúdo e os conteúdos do seu cliente, tá bom? Meus amigos, muito obrigado e até o próximo conteúdo. Valeu! Tamo junto.